Bem, hoje vamos falar sobre a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. E aqui, na introdução, vamos observar o que Kardec fala a respeito da divulgação da doutrina espírita mediante a forma como é passada por muitos que se dizem ser espíritas. Vamos lá. A rapidez com a qual se propaga em toda parte do mundo os fenômenos estranhos das manifestações espíritas é uma prova do interesse que causa, simples objeto de curiosidade. A princípio, não tardaram em despertar a atenção dos homens sérios, que entreveram, desde o início, a influência inevitável que deve ter sobre o estado moral da sociedade. As ideias novas que deles surgem se popularizam cada dia mais, e nada poderia deter o progresso, pela razão muito simples de que esses fenômenos estão ao alcance de todo mundo, ou quase todo, e que nenhuma força humana pode impedi-lo de se produzir. Se os abafam em algum ponto, eles reaparecem em 100 outros. Aqueles, pois, que poderiam nele ver um inconveniente qualquer, serão constrangidos pela força das coisas a sofrer-lhe as consequências, como ocorreu com as indústrias novas, que, na sua origem, feriram interesses privados e com as quais todo mundo acabou por se ajeitar, porque não se poderia fazer de outro modo, o que não se faz e disse contra o que não se fez e disse contra o magnetismo. E todavia todos os raios que se lançaram contra ele, todas as armas com as quais o atingiram, mesmo o ridículo, se enfraqueceram diante da realidade, e não serviu senão para colocá-lo mais e mais em evidência, e que o magnetismo é uma força natural, e que, diante das forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a esse cãozinho que ladra inutilmente contra o que o assusta. A manifestação espírita, como a do sonambulismo, se elas não se produzem à luz do dia, publicamente, ninguém pode se opor a que tenha lugar na intimidade, uma vez que cada família pode achar um médium entre seus membros, desde a criança até o velho, como pode achar um sonâmbulo. Quem, pois, poderia impedir a qualquer pessoa de ser médium ou sonâmbula? Aqueles que combatem a coisa sem dúvida não refletiram nela. Ainda uma vez, quando uma força é da natureza, pode-se detê-la um instante, aniquilá-la jamais. Não se faz mais do que desviar-lhe o curso. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, qualquer que seja a sua causa, está na natureza, como a do magnetismo. Não será aniquilada, pois como não se pode aniquilar a força elétrica. O que é preciso fazer é observá-la, estudá-la em todas as fases, para dela deduzir as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo lhe fará justiça. Se for a verdade é como um vapor. Quanto mais se comprime, maior é a sua força de expansão. Espanta-se, com razão, que enquanto na América só os Estados Unidos possuem
17 jornais consagrados a essas matérias, sem contar uma multidão de escritos não periódicos. A França, o país da Europa, onde essas ideias foram mais prontamente aclimatadas, não possuía um único. Não se poderia, pois, contestar a utilidade de um órgão especial que a mantenha o público ao corrente do progresso dessa ciência nova e o premuna dos exageros da credulidade. Também quanto contra o ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, com o fim de oferecer um meio de comunicação a todos aqueles que se interessam por essas questões e de ligar por um laço comum aqueles que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e da caridade evangélica com relação a tudo. Observe que aqui Kardec fala referente àqueles que eu chamo de pedra de tropeço. Ele está aqui, ele está aqui, como é que falar? Sabe? Se tornam pedra de tropeço devido às suas ideias pessoais, querendo que elas permaneçam devido aos seus interesses materiais e pessoais. Então, quando ouvimos muito se falar sobre o Espiritismo, de forma superficial, pode ter certeza que ali há um interesse pessoal de quem fala. Porque o Espiritismo, ele tem como princípio o esclarecimento do ser. E nesse esclarecimento ele jamais foge aos seus princípios primordiais. Olha o que os Espíritos disse aqui a Kardec. Quem de nós não temos na nossa família médiuns ou sonâmbulos? Quem de nós? Quando nós ouvimos falar de mediunidade nessa sociedade que vivemos, a mediunidade, infelizmente, está sendo um processo doentio para muitas dessas criaturas que hoje estão manifestando-a e não estão tendo esclarecimento devido daqueles que se dizem ser espíritas, porque dizem mesmo. Porque se ele realmente primasse pelo esclarecimento, como mostra o princípio da doutrina espírita, certamente ele esclareceria essa criatura que aquele que realmente estuda os princípios da doutrina espírita sabe que a mediunidade mal conduzida, ela leva a situações penosas. E quem mais tem autoridade para esclarecer sobre isso é a doutrina espírita. Então, quando aquele que se diz ser espírita foge desses princípios de esclarecimento, de orientação, de direcionamento à criatura, ele não está nada mais nada menos do que sendo uma pedra de tropeço para o espiritismo. Porque isso trará consequências funestas, que quem mais está propício a dar essas informações, essas orientações, e é senhor realmente, é o Espiritismo, não tem outro. O Espiritismo é senhor do ofício, porque foi o Espiritismo que estudou a mediunidade. Não é que a mediunidade ela pertence ao Espiritismo, a mediunidade não pertence ao Espiritismo, mas foi o Espiritismo que estudou a mediunidade. É diferente. Então, ninguém mais do que ele tem cabedal suficiente para esclarecer sobre as questões, os fenômenos que ocorrem conosco. E quando uma criatura chega para outra perguntando referente à mediunidade
as manifestações, seja lá de que aspecto for, porque manifestação não é só interpenetração psíquica. Muitas das vezes nós estamos recebendo orientações ou ideias que estamos atribuindo que é nosso, e no entanto o Espírito está se comunicando. No entanto, muitos desses médios desconhecem que isso é comunicação. Acha que a comunicação é só aquela abrupta que o Espírito toma e aí forçosamente quer falar, que é o que nós chamamos de médio avassalado. Não, a comunicação, ela tem diversos aspectos de se manifestar. Basta que se pegue o livro dos médios. O livro dos médios é a bússola para direcionamento de todos os médios, de todos aqueles que exercem a mediunidade. É por isso que médium não pode deixar de estudar o livro dos médios, porque é um condutor seguro para o exercício da mediunidade. Então, quando eu me coloco na sociedade como espírita e alguém vem me perguntar referente ao que está acontecendo com ela nas questões dos fenômenos e eu dou informações esdrúxulas, simplesmente eu estou mostrando a minha incapacidade e a minha falta de estudo diante daquilo que eu sigo. Isso é de se ridicularizar. Não é que ele ridiculariza o espiritismo, ele se ridiculariza, porque o espiritismo, como aqui diz, ele de uma forma ou de outra ele vai eclodir em qualquer lugar. E para aqueles que estudam, como a exemplo de Carlos Bernardo Loureiro, que tinha cabedal suficiente para esclarecer quando muitos o procuravam, entendeu? E aqui também, quando muitos nos procuram, nós temos informações precisas baseadas no livro dos Espíritos, baseadas no livro da codificação, para esclarecer a criatura. Porque a mediunidade, ela não é um fenômeno isolado, minha gente. A gente tem que, infelizmente, muitos desses espíritos ainda não aprenderam isso. A mediunidade, ela não é um fenômeno isolado. Ela é um fenômeno natural que vai ocorrer em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer lugar você é médium. Não interessa o que você segue, o que você cultua, a filosofia que você propaga, não interessa. A mediunidade, ela é um fenômeno natural e ela vai acontecer em qualquer lugar que você esteja. O médium é isso. Ele é o receptor dessas criaturas e até das suas próprias ideias inerentes a ele, das suas vidas pretéritas. Então ele manifesta essas informações que não está no cérebro, né? Que o cérebro não responde por nada, está no espírito. Ele expressa essas informações dele ou de espíritos que estejam ao seu lado. Foi o que Kardec deu o nome de medianismo, né? E aí o que é que nós vemos? Vemos que muitas dessas pessoas estão querendo banir a comunicação dos espíritos. E, claro, os espíritos não dependem de ninguém para se manifestar. Não adianta dizer que espírito não existe, não adianta dizer que isso é coisa da mente, não adianta mandar procurar psicólogo, que as manifestações espíritas, elas não vão deixar de ocorrer na vida da criatura. Não adianta tomar remédio controlado, entendeu? Porque nada disso vai banir a manifestação dos espíritos. Porque é um atributo nosso, é algo que Deus nos deu. Não como muitos acham inutilmente. Eu sou médium. Claro, a mediunidade para mim é um comportamento que só posso ter na casa espírita. Bom, se assim fosse, ele não via espírito, ele não ouvia espírito, né? Os fenômenos não aconteciam fora da instituição espírita. Isso mostra que as manifestações, ela não pertence à instituição e nem ao espiritismo. Ela é um fenômeno natural. Então daí se vê que a divulgação da doutrina espírita
está, infelizmente, distorcida por muitos desses que se dizem ser espírita e acaba levando o espiritismo para os meios mais ridículos que se possa imaginar, ou então levando o espiritismo para o campo da religião ou do misticismo, né? Acabando querendo convencer as pessoas, ou levando as pessoas a se convencerem que aquilo que elas veem vem de forma simbólica, desde a palavra até a roupa, isso é espiritismo. Ou então, basta simplesmente falar sobre espiritualidade, que esse nome não tem no livro da codificação, espiritualidade, né? Foi criada pelos espíritas brasileiros, entendeu? Tudo que se refere às questões espiritual pertence ao espiritismo. Não é por aí. O espiritismo, ele tem uma base de princípios filosóficos, acompanhado de uma pesquisa científica. E, como resultado, o esclarecimento moral, que é o comportamento do homem, acionado tanto para o bem como para o mal. Então, tudo que se refere a uma questão mística é espiritual, é espiritismo, não. Assim como as seitas, as ideias dogmáticas é tomado como espiritismo. E aí o espiritismo vai se arrastando com essas criaturas com os seus conceitos pessoais e não como estudo, baseando-se em estudo. Daí a gente vê o seguinte, que a manifestação dos espíritos, como muitos dizem, né, que as ideias estão aí propagadas, de que um Moisés da vida proibiu a comunicação dos espíritos. Quem é Moisés para proibir a comunicação dos espíritos, né? Moisés, infelizmente, foi um personagem ainda muito arcaico. Primeiro que a manifestação dos espíritos, elas não dependem de nós. É como os espíritos disseram a Kardec. O fenômeno não bate daqui para lá. Ou melhor, o telefone não toca daqui para lá, e sim de lá para cá. Os espíritos é que se comunicam conosco. Não somos nós que determinamos a eles como ele deve se comunicar, qual horário que ele deve se comunicar, que eles não devem se comunicar. Nós não temos poder para isso. Pelo simples fato de que as manifestações espíritas, elas não são manifestações de misticismo, elas são manifestações dirigidas por uma lei inteligente, que é a lei do Criador. Então é Deus que determina quem ou não vai se comunicar, com que objetivo, né? Então essa ideia, essa historinha aí que muitos seguem, que o espiritismo é coisa do demônio e que os espíritos, ninguém pode se comunicar com os espíritos, isso é pura balela. Porque a gente raciocina o seguinte: esses que dizem que os espíritos não se comunicam, eu vou perguntar a ele quem é o Espírito Santo que ele diz que se comunica com ele. Não é o espírito. Ele está precisando usar inteligência. Como é que você proíbe uma coisa que não existe? Né? E proibiu é porque existe. É porque existe. O Espírito Santo não é um ser espiritual, e por que eles estão se comunicando? Da mesma forma é Jesus, que diz que os espíritas se comunicam com os mortos. Nós não nos comunicamos com os mortos, nós nos comunicamos com os vivos. E já que nós nos comunicamos com os mortos, e Jesus foi o que? Jesus. Jesus está vivo? A visão física dessas criaturas, né? Ou ele também é espírito? Então, infelizmente, o que nós vemos é que as pessoas seguem algo às cegas, pelo simples fato de alguém vir falar e dar uma diretriz, se segue e não busca
ter um raciocínio, não busca ter uma coerência de ideias para não ser enganado. Porque é o que nós vemos. Por que vivemos em uma sociedade dogmática? Porque muitas dessas criaturas não gostam de raciocinar. Criou-se primeiro a questão do sobrenatural. Primeiro os milagres, depois do sobrenatural. Bom, se tudo é milagre, tudo Deus pode. Tudo Deus pode realmente, mas nem tudo Deus faz. Né? Nem tudo Ele permite, porque Ele criou leis para ser obedecida. E essas leis, querendo ou não, o homem, ela vai seguir seu curso. É por isso que nós não somos essas criaturas poderosas que nós nos julgamos ser. Aí que estávamos conversando na semana passada, referente à ação do homem na natureza. A ação do homem na natureza, ela é tão medíocre, que ela não afeta como nós imaginamos. Porque se o homem realmente tivesse esse poder de interferir na natureza, como muitos dizem, né? O homem já tinha tocado fogo no universo. Nós não temos. As nossas atuações diante desse universo imenso, ela afeta de forma tão medíocre que mal podemos imaginar. Porque a lei de Deus, ela consiste em um alicerce tão bem criado, tão bem direcionado, que o homem não tem lá esse poder como ele imagina. Ele atinge, mas não como ele pensa. Ele ainda é muito pigmeu para esse universo, para essa lei tão bem organizada, para esse direcionamento. Vocês querem ver uma coisa interessante? O corpo humano. O corpo humano é uma máquina magnífica. É uma máquina magnífica. Eu estava observando os nossos, como é o nome disso aqui? As nossas articulações. Como é que ossos, observe que inteligência, como é que ossos, que isso aqui antes de ser revertido, são ossos colados, vamos dizer assim. Como é que esses ossos, né, ao longo de tanto tempo como vive muita gente, 100 anos, essas articulações, elas não perdem essa ligação, né? Ela não perde essa ligação de movimento, ela não se desgasta. Quem desgasta é a ação moral do homem, viu? Quem desgasta essas articulações, assim como tudo no nosso corpo, somos nós com as nossas ações moral. É diferente. Né? O cérebro, não é que o pensamento está no cérebro, o pensamento é o espírito. Como é que o pensamento ele afeta o cérebro com as veias, diversas veias que nós temos, onde ali circula essa vibração, né? Que coisa interessante é o corpo humano. E no entanto o homem acha que é uma coisa simplória, né? Acha que Deus vai fazer milagre. E, no entanto, a criação magnífica que nós somos, e, no entanto, tomamos com a simplicidade tão medíocre, tão distanciada de valor, e, no entanto, está aqui. Né? Então, nós ainda não nos conhecemos, nós não sabemos como muitos acham, principalmente muitas mulheres, né? Que são tão arrogantes que elas acham que elas geram filho, elas são tão arrogantes, né? Se elas bem soubessem, elas não sabem nem um terço do que ocorre no seu organismo.
Quem de nós podemos ter a presunção de dizer que nós geramos um filho, né? Que está aqui, que pertence a ela? Como outro dia eu vi uma reportagem de uma criatura dizendo que ela se sentia poderosa, porque ela tinha capacidade de gerar um filho. Eu digo, oh, coitada. Oh, coitada! Gera o filho, e no entanto se surpreende com o produto, quando está doente. Não é? Muito bem, muito bem, muito bem. Ela gera tanto filho, muito bem, gostei do pensamento. Que quando a criatura está doente no seu organismo, e ela toma surpresa, ela é surpreendida com a criatura doente. E no entanto foi ela que gerou. A mesma coisa que diz aí que o homem, a natureza é uma coisa e o homem é outra. O homem é outro. Ainda diz que o homem está dominando a natureza. Aí vem um furacão, vem a enchente, aí é um Deus, como diz o pessoal, Deus nos acuda. Sabe o que é isso? Isso é a nossa inferioridade. Eu estava fazendo uma reflexão. A nossa perfeição está tão distante que só pode ser ver a binóculo. Ou então a luneta. Com os recursos da luneta. É mesmo. Que a nossa evolução está tão distante que só pode ver a luneta. Com o recurso da luneta. De tão distante que ela está. Isso mostra que nós não compreendemos nada ainda referente à lei de Deus. Nada. O homem ainda está muito distante de compreender. Não é porque ele desenvolveu o intelecto em termos tecnológicos, em termos científicos, que ele progrediu espiritualmente. O homem ainda, ele está muito aquém do que se refere à sua vida espiritual. Não foi por acaso que Sócrates conhece Tietê. Não é? Porque quando o homem, ele segue a linha de pensamento físico, extremamente, ele se torna um bruto. Ele pode ter as suas maior desenvolvimento intelectual, mas ele é um bruto no que se refere às leis divinas. Ele ainda está se arrastando. Primeiro que, é como o Espírito está aqui dizendo, primeiro que a sua inteligência parte da intuição divina, né? A inteligência do homem parte da intuição divina. Nós recebemos essas intuições e elaboramos ela para colocar em prática. A partir do momento em que o homem se prende a esse direcionamento físico de forma tal, ele se embrutece. Ele pode ser o maior intelectual que existe. Como outro dia tinha um físico falando referente ao universo. Mas o homem era tão sistemático, as suas explicações eram simplesmente baseadas em sistema. Quando chegou em Deus, ele disse que ele não compreendia quem era esse Deus. Eu fiquei olhando para a cara do homem assim, tipo, é verdade. Muito sistemático, explicava certas questões do universo até coerente. Mas quando chegou, meu amigo, no que se referia a esse Criador e as suas diretrizes, ele disse que não conhecia esse Deus. Claro, suas diretrizes são eminentemente físicas e a lei física ela é limitada. E o homem, cada vez que ele busca se aprofundar nessas leis físicas, sem o direcionamento das leis espirituais, ele se embrutece. Ele se torna um bruto intelectualizado. Em termos espirituais, ele é um bruto, sim. Colocando ele e o homem das cavernas são iguais em termos espirituais. Então, quando nós o conhecimento científico, ele é importante para nós. Ele é importante. Agora, quando ele foge ao controle das diretrizes espirituais,
o homem se torna uma folha seca levada pelo vento. Da mesma forma são as questões dos fenômenos. Quando nós não estudamos esses fenômenos, ficamos à mercê do sobrenatural e do milagre. Mas, no entanto, Jesus foi enfático e notável quando dissera: vós sois deuses. Se Jesus dissera que vós sois deuses, ele estava ali dando uma diretriz ao homem dos seus poderes mediúnicos, né? Porque nós temos esses poderes que eles são mediúnicos, são as nossas potencialidades, algumas desenvolvidas, já adquiridas, outras não, principalmente no que se refere às percepções mais sutis das leis de Deus. O homem ainda não desenvolveu essas faculdades, né? É por isso o porquê da reencarnação. A proporção que o homem está me chamando a atenção aqui sobre o medianismo. Não é medianismo, é que eu tinha falado antes. O espírito encarnado que dá manifestação é medianato. Não é esse nome. Não é medianato, sim, o próprio espírito encarnado que dá comunicação quando eu me lembro, ele está aqui me chamando animismo. Aí eu faço agora a corrigenda aqui, que o espírito está aqui me chamando a atenção direta. Não é medianismo, é animismo. Quando o próprio espírito encarnado se manifesta com as suas ideias, as suas conquistas do passado, é medianismo, não é, como eu falei antes, animismo, não é medianismo, é animismo. O espírito está me chamando aqui a atenção. Vamos lá. Então, o que ocorre é que o homem ainda precisa, não é que ele precisa amadurecer, ele precisa adquirir ao longo das suas reencarnações possibilidade de captar certas informações, ter certas percepções diante da lei divina. Nós ainda não somos criaturas com essas percepções. As nossas percepções ainda eram muito rasteira, muito grosseira, dantesca, tanto sim, que quando nós desencarnamos, nós levamos muito tempo para nos adaptarmos ao mundo extrafísico. Isso mostra que as nossas percepções, elas ainda têm uma analogia tão grande com o físico, que nós não conseguimos. A exemplo disso também é quando nós largamos o corpo ao dormir. Nós temos sensações e percepções muito mais físicas do que espirituais, porque nós levamos os condicionamentos e esses condicionamentos com essas percepções, ela nos dá as características mais físicas do que espiritual. Muitos desses trabalhos que nós fazemos ao sair do corpo, nós necessitamos de espíritos, não é porque larga o corpo não, viu? Espíritos esclarecidos, espíritos que já têm uma percepção mais sutil para nos orientar. Esses espíritos, eles nos conduzem, eles nos orientam. Muitos trabalhos que nós fazemos, às vezes não os vemos por força da faixa vibratória, mas é como às vezes eu percebo. Eu posso falar de mim porque é uma pesquisa minha, é algo que acontece comigo. Muitas das vezes esses espíritos, eles estão ao meu lado, né, fora do corpo, mas eu não estou vendo, mas eu estou percebendo psiquicamente. É diferente, né? Então, isso é uma questão de vibração e até devido às percepções físicas muito arraigadas que nós temos, nós não conseguimos ainda
sem o trabalho desses irmãos o perceber. Entendeu? Então, aí é que está a diferença. É por isso que o homem que desencarna com os seus princípios materialistas é uma dificuldade tremenda para ele aprender. Ele não vê os espíritos esclarecidos com uma facilidade ao qual nós imaginamos. É por isso que muitas das vezes nós saímos do corpo e vamos ter com esses espíritos, porque isso está no livro da codificação. Tanto eles são trazidos para as instituições espíritas, para contactar com os médios e passar as suas influenciações e até perceber as orientações dos espíritos, que muitas das vezes só consegue ajudá-los dessa forma, com ele no campo do médio, para que, junto à impressão material que ele tenha, ele consiga perceber, ouvir, sentir o que está sendo passado. Então o médium ele tem um papel importante nas comunicações, né? E fora do corpo há também um trabalho árduo. Infelizmente, os próprios espíritas não passam essa dificuldade, né, que nós temos quando nós desencarnamos. A coisa não é como nós achamos, não. Eu desencarnei aqui e porque eu faço um trabalho desse eu vou ver os espíritos. Não é bem por aí não mesmo. Porque muitas das vezes nós estamos em um trabalho desse, mas as nossas ideias, percepções e sentimentos ainda não estão condizentes com os princípios ao qual está se passando. Então é por isso a necessidade de se estudar. É por isso. Porque podemos, como aqui tivemos encarnados, que levou 30 anos dizendo que era espírita e desencarnou com uma percepção tacanha, né? Com ideias ainda infelizes. Que 30 anos miserável é esse que essa criatura? Que 30 anos? 30 anos de perdido. É por isso que eu digo, não adianta a gente vir para as instituições espíritas sem um compromisso do estudo. Não adianta, porque você não está primando pelo seu caminhar livre, vamos dizer assim. É como aconteceu com a Malha, né? Que desencarnou e porque fazia um trabalho de socorro aos encarnados, achou que aquilo era suficiente. É a mesma coisa do médium. Marcos colocou muito bem ontem. O médium ele não pode se dar a ficar sem pegar no livro, porque ele se torna um instrumento medíocre. Ele não tem condição de fazer o trabalho progressista porque ele não estuda. Ele não tem recursos maiores em termos de ideias, de estudo, para que os espíritos tenham. Por que o espírito aqui me chamou? Tá? Por quê? A gente lembra agora. Porque os espíritos, quando nós falamos de determinadas questões referentes à doutrina, os espíritos nos chamam a atenção. Porque eles sabem que existe um princípio de estudo ao qual já se foi feito preliminarmente e que lá está e nós vimos. E ele só tem o trabalho de nos lembrar que está errado, para que coloquemos o termo certo, porque isso dá uma distorção das ideias. Olha aí, o médico que não estuda, o espírito vai se pegar em quê? Me diga, em quê? Não estuda, não pega no livro, não sabe os princípios de informação. O espírito vem e passa algo chamando a atenção de determinada colocação. Se ele não tem base nenhuma, vai chamar o quê? Fica o dito por um livro. O espírito vai perder tempo? Vai? Não vai perder tempo. Não se engane. Espírito esclarecido não perde tempo com o médico que não estuda. Ele deixa ele tomar suas porradas. Não é verdade?
Porque ao longo do tempo ele vai se deparar ele vai se decepcionar. A falta dessas informações trará a ele a dificuldade. E nos trabalhos espírita, isso acontece. É por isso que a mediunidade, ela pode ser a mais bela. O médium pode ter uma mediunidade notável, mas a qualidade dessa mediunidade cabe a ele. Porque a qualidade é o que os espíritos disseram a Kardec. É o médium devoto, né? É um médium dedicado ao qual ele sabe as diretrizes do que a mediunidade tende a levar. E aí o que é que a gente vê? Diante, por isso que vemos médios de psicofonia, médios de psicografia, médios de fenômenos de materialização. Esses médios, eles chegam às instituições espíritas, muitas das vezes levam algum tempo e vão embora. Muitos deles porque não querem estudar, não querem se dar o trabalho de estudar. Outros acham que pelo fato de ter a mediunidade já é o suficiente para direcionar ele na vida, nas instituições espíritas. Mero erro. Mero erro, porque a mediunidade, ela só é um fenômeno que ocorre e tem que ser estudado. Quando bem estudada, é como o caso Bernardo Loureiro disseste, é uma luz acesa no escuro. Feliz é o médium que prefere acender a luz no escuro do que ficar nela. Porque essa é a mediunidade. Quando nós desenvolvemos a mediunidade, eu costumo dizer o seguinte: o antes e o depois, o meu antes e o meu depois. Hoje, depois de estudar antes, não sendo médium, eu não sabia me dirigir na vida com os meus recursos, com aquilo que eu acredito. Antes e agora, com o estudo, porque a partir do momento em que se desenvolve a mediunidade, eu costumo dizer que você tem uma percepção a mais. Você amadurece, você acaba desenvolvendo em você as suas percepções, como Delane diz, das suas vidas pretéritas. E é verdade. Nem tudo é espírito não, minha gente. Nem tudo é espírito. Nós temos as nossas conquistas, e essas conquistas, de acordo com a diretriz espiritual que nós damos à nossa vida, elas despertam. É por isso que aquele que tem uma diretriz espiritual com o desabrochar das suas conquistas, ele tende a ser mais equilibrado do que aquele que pouco está se importando. Porque ninguém vai dar outro que o outro não procura. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente desenvolve a mediunidade, a gente acaba aprendendo, pegando as coisas pelo ar, né? Com as simples palavras, a gente aprende. Uma coisa que me chamou a atenção, observe, isso é nosso cotidiano, viu? Não é nas instituições, é no nosso cotidiano. Como as pequeninas coisas vão nos dando diretriz. Não é que a gente passa a ser expert
na vida não, mas a gente aprende a amadurecer com os nossos próprios pés e acaba ajudando aquele que aí está o compromisso do homem mais inteligente, direcionar o menos inteligente. E a doutrina espírita não é uma doutrina dogmática, não é uma doutrina de princípios religiosos, mas é uma doutrina de esclarecimento e levando a criatura a tomar as atitudes. Ela nos leva a nós agirmos, lembrando que nós somos criaturas com potencialidade. Eu lembro-me de um episódio que teve aqui, que nós necessitamos chegar um pouco mais tarde e os dirigentes principais que aqui tinha ficaram perdidos. A anterior diretoria não sabia como dirigir o trabalho. Agora imagine se eu e o presidente desencarnassem. A coisa estava feia, né? O que é isso? Isso é falta de estudo. Da mesma forma, é quando o médium vai embora, acha que os trabalhos espirituais é como o Espírito uma vez disse: olha, meu filho, o que fecha a casa não é falta de médium, não, é falta de estudo. Leia o livro da codificação para vocês verem. Lá no livro dos médios tem, quando a instituição espírita, na instituição espírita, os médios deixam de dar manifestação, ou por alguma fase essa mediunidade é suspensa, tem-se 1001 atividades a ser feita. Primeiro, pesquisar o porquê que essa mediunidade foi suspensa. Segundo, estudar os trabalhos da casa. Terceiro, o direcionamento desses trabalhos, o que foi passado pelos espíritos. São diversas atividades a ser feitas. Então não é a falta de médium que fecha a instituição espírita, não. É a falta de pesquisa, de estudo. Da mesma forma, como eu me encontro aqui, a qualidade do meu trabalho, quem está dando sou eu. Eu posso fazer um trabalho desse, com essa mesma qualidade, em qualquer lugar, porque os espíritos estão me auxiliando, não é verdade? Então a qualidade desse trabalho que eu faço aqui não é por causa das paredes, é meu. Essa qualidade que está dando sou eu. Por quê? Porque busquei pesquisar e busquei estudar, me qualificar. Então é isso que nós precisamos aprender, para quando faltar o presidente, a vice-presidente, o tesoureiro, a gente saber tomar atitudes, saber como dirigir um trabalho, para que os espíritos não venham chamar atenção. Tanto tempo não aprendeu ainda a trabalhar? E isso gera nos trabalhos um mal-estar terrível. Sabe por quê? Porque ao invés dos espíritos fazerem só os trabalhos que competem a ele, tem que fazer trabalho de encarnado. Ele tem que fazer o trabalho que o encarnado ao longo do tempo não procurou se fazer, não procurou buscar. Aí o que é que acontece? Os espíritos suspendem as manifestações, porque os encarnados são, como é que se diz? Inseguros, não sabem o que fazer. Primeiro, a primeira coisa que os espíritos fazem, suspendem a manifestação. Não, o restante deixa por conta deles. Não é isso? É isso sim, é isso. Então nós é que temos que vermos até onde está a nossa dedicação, até onde está
a nossa responsabilidade, não é nem dedicação, é responsabilidade, para que em momentos outros a gente saiba tomar atitude mediante as informações preliminares daquilo que nós buscamos. Daquilo que nós buscamos. Da mesma forma as questões das visitas. Porque nós aqui não admitimos que ninguém venha dar palpite no nosso trabalho. Nós não admitimos mesmo que tivesse os palpites igual. Quem tiver, eu faço igual ao cantor. Quem tiver sua luva, guarde para sua mão. Certo? Quem tiver sua luva, guarde para sua mão. E quem tiver seu pão, e quem tiver seu fermento, guarde para seu pão. Que aqui a gente não precisa. Porque a nossa bússola de direcionamento é o estudo. Porque nós temos responsabilidade a assumir. Nós não podemos ficar à mercê de quem fale assim, de quem faça assim. Não. Porque nós temos que saber qual é a consequência e o resultado dos trabalhos que nós fazemos. Então eu não posso estar imitando fulano porque fulano faz assim, ou Beltrano. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E para eu saber o que estou fazendo, eu tenho que estudar. Da mesma forma, é um professor quando chega na sala. Ele não é só professor porque tem alunos. Ele é professor porque ele primeiro, ele quis, e segundo, porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe que ele tem que orientar criaturas que não sabem nada. Então, por que com o Espiritismo é diferente? O Espiritismo não é para ignorante, não. Não é para estúpido. O Espiritismo é para quem usa o raciocínio. E olha que tem que usar mesmo, viu? E muito. E muito. Porque, meu amigo, o que de ataque a gente recebe, as ideias que a gente recebe, os ataques dos manifestos, não é brincadeira, não. Então você tem que estudar, tem que queimar a pestana, entendeu? Para poder saber o que você está fazendo. Não foi à toa que Kardec colocou aqui, ó, Revista Espírita, Estudo Psicológicos. Isso aqui não é por acaso, não. Isso aqui não é por acaso. Aqui tem uma diretriz de pensamentos lógicos, de como se dá com a mente humana, né? É como... É verdadeira psicologia. Exatamente, muito bem. Aqui é bem lembrado. Aqui que é a verdadeira psicologia. Porque aqui trata, primeiro, que nem tudo é espírito, o encarnado também tem as suas ideias. Segundo, que não é tudo que se refere ao passado, nem tudo é referente ao nosso passado, não, viu? Primeiro, temos que lembrar que vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo miserável, compatível com a nossa natureza, né? É como eu estava conversando hoje com uma senhora, com uma moça. Eu estava na fila, resolvi um assunto, e aí a gente vê o descaso nosso. Nós somos criaturas que nós nos acomodamos. Aí eu estava dizendo a ela que faz uma semana que eu estava em um local, uma loja, e só tinha um caixa. E eu estava com pressa. Aí eu peguei o que eu tive de pegar e aí fiquei observando a criatura naquela moleza, a fila enorme. Eu peguei, disse, peraí. Aí saí e fui chamei o dono da loja. Senhor, o senhor pode botar outra caixa, porque uma hora dessa, uma fila enorme dessa, a gente tem que ficar perder tempo aqui, perder praticamente a tarde toda aqui na fila. Aí ele virou e disse, porque a caixa foi, uma das meninas foi almoçar, mas não tem nada não, eu vou fazer o trabalho dele. E entrou, foi pro caixa. Aí a cidadã, que estava na minha frente, parada, parecendo uma estátua, não se movimentou em nada, se picou, foi na frente, eu olhei para a cara dela assim, eu também disse na cara. Ele disse, é verdade, a gente fala para os outros se beneficiar. Mas é verdade. Porque a gente tem um conceito assim, eu vou falar, criar problema, meu amigo.
Se você não fala, você nunca vai sair do estado miserável que você está. As pessoas vão lhe acabar. Porque acham, além de você comprar, pagar, você ainda tem que suportar. Nós temos que abrir a cabeça para isso, minha gente. Ah, vou criar confusão, porque é assim, vou criar confusão. Criar confusão quem quer. Porque existem modos de se falar, existem meios. Você é um cidadão que está ali, deu preferência àquela loja. Você tem o direito. E é por isso que nós vivemos numa sociedade dessas miseráveis. Porque as pessoas falam, eu vou criar problema. Pelo amor de Deus, gente. Então deixa eu derrubar a sua casa. Como o Bernardo disse, a criatura que disse a ele que tudo tem que dar graças a Deus. Aí ele disse, então dê graças a Deus que sua filha foi estuprada. Não é verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. Outro dia eu estava no caixa, outro dia o Espírito disse assim, eu não sei o que essa criatura se enfia. Mas não é, a gente fica revoltado, minha gente, devido ao comodismo das outras pessoas. Além de você estar defendendo um direito seu e dele, ele ainda é medíocre. Ele é medíocre. Aí eu estava na fila do correio, veio uma cidadã de lá muito da bostética, da posuda, passou na frente de todo mundo, eu fiquei olhando para a cara dela. Ah, minha filha me subiu na minha e disse, minha cara. Agora não pega mais fila, não é? Quem está aqui abestalhado, eu não falo muito baixinho, né? É, tá bom, tá certo. Também vou furar a fila, eu vim lá de baixo, vou furar a fila. Ela botou a cara dela para cima, sabe? Eu disse, é por isso que quando essas pestes passam pelo que passa, fica reclamando. Fica reclamando porque faz e não quer passar. Tá vendo? Passou na frente de todo mundo com a cara de pau. E quem estava na frente deixou. Ah, não fala não, você não toma. Aí o Espírito disse assim, ela vai pegar na forma de bater. Se ela me bater, ela também apanha, que eu não sou aleijada. Eu não sou aleijada. Se bater, também apanha. Entendeu? Porque nós temos muito isso, minha gente. Nós temos muito essa coisa. Ah, isso é coisa do passado, a gente tem que. A gente está expurgando. É? Do passado é? É como uma mulher que apanha do marido todo dia. Todo dia cai no pau. Ai, meu karma. A peste que ela apanha, não pega esse diabo, né? O sanatório que esse peste tá maluca. Todo dia apanha do marido, diz que é karma. Karma desgraçada, quer dizer, isso é karma para ele me bater. Eu vou picar a zona nele para sentir também. Ah, mas você está sendo violenta. Isso não é violência, não. A gente tem que saber usar a razão. Ele é igual a criança que bate no outro amiguinho. É pequeno para bater. Larga-lhe a mão. Aí o outro quando o outro vai bater, mas ele é menor do que você. Ah, ele é menor do que eu para me bater, mas ele é menor para apanhar. Ele vai cair no pau também. Eu não estou certa. Eu estou errada? Eu não estou errada não, minha gente. O que nós precisamos usar é o raciocínio. É o raciocínio, porque senão a gente se torna escravo. A gente volta ao tempo da chibata. Toma o tempo da chibata. Aí fica, como o Carlos Bernardo mesmo diz, tudo é coisa do passado. Não é coisa do passado, não. É o homem que atua, o homem que tem que aprender. Nós somos inteligentes. Nós precisamos criar meios propícios a nos beneficiar. É como o prefeito está aí. A cidade está um caos, uma miséria. Você sai 8 horas de dentro de casa, chega na rua 11, 12 horas, está acabado, está que não se aguenta. Mas ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? A cidade está um caos. Todo mundo. Aí vem um esclarecido, fala, comenta. Está querendo problemático. Isso é problemático. A peste sofra. Não sofra. Tá vendo? É isso aí. Não é questão da gente ser violento, nem querer se estapear com ninguém. A questão não é essa. Porque em bairros nobres, quando está lá na fila,
o seu senhorzinho grita de lá, a fila não vai andar não? No instante a fila anda. Mas o pobre, como outro dia uma me disse, eu moro num bairro pobre, moro na periferia, vou andar toda no trinques, então fecha, onde eu feito uma miserável. Então eu feito uma miserável, já que sua natureza é essa. Na verdade, somos nós que nos desvalorizamos. Somos nós. A valorização da criatura não está na sua posição social, não. Está nas suas ideias. É como o espiritismo. Muitos querem levar o espiritismo para o charco. Vai elitizar o espiritismo. O espiritismo não vai elitizar, o espiritismo ele já é elitizado. Observe a sua filosofia, veja se ela tem alguma concordância com a mediocridade. É uma filosofia nobre, é uma filosofia ética, de grande valor. A sua linguagem é polida, o seu comportamento também, as suas diretrizes de lá para cá não tem mescla de crimes. Ela não é uma elite? Não quer elitizar o espiritismo. O espiritismo é o quê? Vai ver na lama? Quer pegar o espiritismo de onde ele, da grandeza que ele faz jogar na lama? Para dizer que é caboquinho, né? Que tem que usar branco, que tem que usar um amuleto aqui. Pelo amor de Deus, me faça uma garapa, né, minha gente? Me faça. É por isso que eu digo, pobre só é pobre nas suas ideias. Quanto mais ele é pobre, miserável nas ideias, mais ele vai continuar. É como outro dia o Espírito me disse assim, eu dei uma aula, aí o Espírito disse assim, você quer botar pérola em pescoço de porco? Sim. O Espírito veio para mim, você quer botar pérola em função de porco? Aí eu peguei e me aguentei, disse, é isso mesmo. Entendeu? É você comprar uma joia e a criatura está tão acostumada à bijuteria e não saber levar a joia. Pelo amor de Deus, é quem